Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mais uma vez com Hélio Oyama, diretor de Product Management da Qualcomm. Hélio, que legal poder conversar com você mais uma vez, ainda mais nesses dias confusos, complicados. A Qualcomm, como sempre, tem muita história para contar. Obrigado, vamos realmente explorar um pouquinho essas histórias hoje. Xandó, eu que agradeço, bom dia a todos. É um grande prazer falar com você e com os seus ouvintes. Então, Hélio, na verdade a Qualcomm ela é uma empresa multifacetada, né? Ela está presente em aplicações de consumo, aplicações de industriais, aplicações de varejo, e realmente o assunto que capturou a minha atenção é a gente explorar um pouco mais as aplicações de IoT, inteligência artificial, inclusive você me contou que dá para costurar com 5G, então esse é o macro do nosso assunto. Mas enfim, comenta um pouquinho com a gente sobre as possibilidades, o que a Qualcomm tem em termos de tecnologia para agilizar, por exemplo, o ambiente de varejo. Olha, a Qualcomm ele tem um conjunto completo dentro do seu portfólio, dentro das, por exemplo, várias tecnologias de conectividade, seja ele Bluetooth, Wi-Fi ou 5G, tá? Tem soluções aí para o varejo, como por exemplo, soluções para POS inclusive desde os POS mais simples até os POS mais sofisticados, que a gente chama de Smart POS, e também soluções principalmente para câmeras inteligentes e conectadas. Ah, entendi. Essa parte de câmera inteligente é muito interessante, porque eu estou aqui já especulando algumas aplicações, dá para fazer muita coisa com uma câmera que tem inteligência na ponta. Quais são essas aplicações? Com certeza. A câmera inteligente dentro do contexto do varejo, ele é extremamente importante, principalmente para identificar produtos, identificar o usuário. A identificação do usuário é extremamente importante também para você fazer uma personalização. Se você identifica um determinado usuário, você pode captar várias das informações dele, o gosto dele, o que ele realmente está escolhendo dentro de uma loja. E também é o seguinte, com a identificação desse usuário e a identificação do produto, podemos chegar até o nível de que o que esse usuário comprou, né? Então, dentro dessa jornada de compra, ele facilita muito esse processo, porque inclusive tem agora lojas, tem lojas inclusive comerciais, né, que eles já lançaram mão dessa tecnologia de identificação de imagem, por exemplo, para automatizar uma jornada de compra fim a fim. Um usuário, por exemplo, ele pode entrar na loja através da identificação, através do cartão, ele sabe que você, usuário, ele entrou dentro dessa loja, a câmera, então, pode identificar esse usuário e não só identificar esse usuário. O que esse usuário ele pegou dentro da loja? Eventualmente ele pegou, mas eventualmente ele não gostou daquele produto e pode devolver. A câmera, através dessa identificação de imagem, ele sabe também que o usuário, por sua vez, ele devolveu. Resumindo, essa câmera com a inteligência artificial, ele sabe exatamente o que o usuário fez. E aí, no final da sua compra, ele pode sair, passar o cartão e a conta ser debitada nesse cartão desse usuário. Não, olha, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu não posso deixar de te perguntar isso. A grande quantidade de pessoas conhece a Qualcomm pela sua competência nos processadores de smartphone. Essas aplicações de câmera inteligente estou imaginando que tem um processador da Qualcomm lá, mas é um processador, é uma ramificação daquele do smartphone, ele é um projeto que é derivado. O que existe na ponta desses dispositivos inteligentes? O que tem dentro desses dispositivos inteligentes, primeiro, é um processador, como você realmente mencionou. Basicamente, em termos gerais, a Qualcomm desenvolve um processador, primeiramente para o smartphone, e depois a gente aproveita muito dessas tecnologias já desenvolvidas para os smartphones e fazemos uma derivada, um SKU específico para essas câmeras inteligentes, tá? Então, isso dá escala para nós e também eu acho que isso é muito importante para baratear a solução final.
Não, com certeza. É algo parecido, eu sei que acontece com processadores de computador, servidores, enfim. Mas você traçou aí um cenário da loja, né? De análise com a câmera, identifica o produto, o que o consumidor fez, identifica até o consumidor. Agora, nos bastidores, né? A hora que essa loja precisa, por exemplo, repor o estoque ou buscar um produto, existem soluções também para o warehouse, né? Exatamente, esse é um ponto também extremamente importante, que a jornada de compra não é só o usuário escolher um produto e ter o produto que ele quer, mas o final dessa jornada é entregar esse produto, muitas vezes, que o usuário ele já pede para ser entregue em casa. E aí que nesse contexto desses grandes warehouses, que como vocês sabem, são extremamente grandes e complexos, e precisa realmente identificar esse produto de forma correta, entregar da forma mais rápida possível. Aí que nesse contexto, desses grandes warehouses, muitas vezes são utilizados robôs. E aí dentro desse contexto que são desses robôs, a tecnologia 5G também, devido às características de baixa latência, alta confiabilidade, alto throughput, que o 5G tem, ele novamente ele pode ser utilizado de forma extremamente eficiente para esses robôs. É interessante você ter trazido o 5G exatamente nesse momento, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas estão muito preocupadas com o 5G como uma forma de agilizar a sua comunicação no smartphone, o que é uma grande verdade, mas nessas aplicações industriais, ou indústria 4.0, enfim, o 5G tem muito espaço por conta é mais o que? É alcance, é velocidade, né? Qual é exatamente a vantagem de, por exemplo, implantar um 5G no ambiente industrial? Uma célula privada, né? O 5G ele tem essa característica de baixa latência, alto throughput, alta confiabilidade, então ele passa a ser realmente elegível como uma tecnologia alternativa a substituir os cabos. Hoje, a maioria dos robôs dentro de uma indústria, ele ainda é cabeado, né? E agora, as tecnologias cabeadas ele tem uma limitação, né? Ele é bastante rígido. E muitas vezes essas indústrias ele têm que fazer a flexibilização ou a mudança desses layouts, alterando a posição desses robôs. Então, com a tecnologia sem fio, essa flexibilização, permite com que essa reconfiguração ele seja feita de forma muito mais fácil. Eu posso entender que num ambiente como esses, claro, haverá Wi-Fi, pode haver uma célula privada de 5G, mas o 5G tem também como vantagem cobrir uma área maior. Me ajuda a entender um pouco melhor isso. Então, o 5G ele tem uma série bastante flexível, um portfólio bastante grande de frequências, seja de frequências millimeter wave, que nós chamamos, 26, 28 GHz, por exemplo, que eu acho que é adequada num ambiente fabril, né? Ele tem uma área de cobertura interessante, mas, no entanto, não tão grande que ele possa interferir o ambiente outdoor, né? Então, mas ele também tem as frequências 3.5, que é as frequências médias, que ele tem uma abrangência maior. Ou seja, o 5G ele tem assim essa flexibilidade e a escolha da frequência vai depender muito de cada use case, né? Então, ele tem, sim, realmente essa flexibilidade para o usuário final ou para a empresa. Eu não posso deixar de lembrar nessa conversa com você que há um ano e pouco eu estive numa FutureCon e vi um caso muito bacana que a Qualcomm apresentou de uma vinícola inteligente, toda sensoriada, enfim, esse é uma aplicação que já era de utilização de IoT e inteligência e que também pode ser turbinada com 5G no ambiente também agrícola, né? Exato. Como está dizendo, para o ambiente agrícola, o 5G também pode ser utilizado. E o 5G, novamente, falando sobre frequências, o 5G também para ambiente agrícola, eu acho que uma frequência baixa, como por exemplo a 700 MHz, ela é bastante apropriada. E hoje o 5G também, além dessas frequências altas, médias, ele também tem suporte às frequências baixas, inclusive, como está falando, na frequência 700 MHz,
que no setor agrícola é muito apropriada, porque essa frequência ele tem uma abrangência de cobertura bem maior do que essas frequências altas. 700 MHz é que foi que tiraram da televisão analógica, não é isso? Exatamente, é a 700 que nós chamamos tecnicamente de banda 28, inclusive essa que hoje estão aí sendo utilizada pela tecnologia 4G. Não, maravilha. Puxa vida, Hélio, é impressionante como a multiplicidade de soluções, como um chipzinho desse tamanho que vai no smartphone permite a gente criar aplicações tão grandes. E eu não deixo de citar, toda vez que eu falar com a Qualcomm, eu nunca vou me esquecer daquele muro das patentes que tem lá em San Diego. Não é à toa que existem uma multiplicidade de soluções, não é isso? Com certeza, a Qualcomm, além de provedora de produtos, no caso específico de processadores, nós também somos, ou seja, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, já aproveitando o seu gancho, a gente investe mais de 20% do nosso faturamento, e nós temos, em termos de patente, mais de 140 mil patentes, ou seja, dentro dessa nossa indústria de tecnologia, nós somos uma empresa aí que realmente é uma das que tem um portfólio mais grande de patentes. Vai precisar dedicar outra parede lá daqui a pouco, né? Bom, Hélio, obrigado mesmo para a gente poder conversar. Nós já conversamos em diversas ocasiões, pelo menos umas outras 2 ou 3 vezes. Vamos oportunamente voltar a falar sobre outros assuntos, a Qualcomm não falta assunto. Conversei uma vez com você, eu me lembro sobre o lançamento da linha 700 dos Snapdragons, enfim. Também um dia eu vou pegar você para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Pode ser? Vamos conversar mais para frente? Com certeza, estou sempre à disposição. É sempre um prazer falar com você, Xandó. Sem contar que a Qualcomm é pertinho da minha casa e o café é bom. Então, na hora que essa coisa melhorar, eu vou tomar um café lá. Com certeza. Deixa o convite, deixar a gente ir lá bater um papo lá no nosso café. Não, maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil com Hélio Oyama, diretor de Product Management da Qualcomm. Hélio, obrigado. Fica bem, fica seguro em casa e até a próxima vez. Muito obrigado, Xandó, pela oportunidade, sempre à disposição de você e do seu público. Um grande abraço.